Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 156, coesão sequencial. Na verdade, vamos verificar ali aqueles conectivozinhos que adaptam direitinho ali nas nossas orações, ok? E lembrando vocês de acessar o Classroom, olha lá, pessoal, estão aí quase na reta final, verifique as notas do primeiro, do segundo, né? Terceiro, como é que está aí, dá uma olhadinha, verifique os trabalhos, veja lá a data da entrega dos colégios e não esqueça lá, não atrasem, ok? Vamos lá verificar os conteúdos nosso lá? Comigo lá. Objetivos da aula: retomar os elementos articuladores da argumentação, possibilitar a compreensão das relações de sentido estabelecidas nas reportagens pelas conjunções e articuladores textuais, seja na leitura e compreensão de um texto, seja em produções próprias, ou seja, na escrita propriamente dita, não é verdade? Então eu preciso saber ali qual é a palavrinha que eu vou colocar, que ela vai dar ali aquela conexão exata, precisa dentro do meu texto, ok? Muito bem. Bom, então vamos lá já para esquentar, começar com atividades, não é verdade? Porque são aulas que nós já vimos, né? Então estamos aqui retomando novamente alguns conteúdozinhos, né? Vamos verificar lá o que vocês lembram. Compare os seguintes trechos. Há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças e adolescentes. Há quem defenda categoricamente que games não são capazes de ensinar nada para crianças ou adolescentes. Veja que o conectivo ali ele mudou. Um é o E, o outro é o O. Então lá, essa mudança de conectivo, no segundo exemplo, alterou o sentido do enunciado? Tem alguma alteração ou não mantém do mesmo jeito, né? A mesma interpretação ali? Pensando lá, pessoal, com vocês.
Daí, pessoal, conseguiram lá? Claro que sim, né? É claro que eu preciso verificar qual é a ideia que aquela conjunção me traz, não é verdade? Então, ali, sem dúvida nenhuma, né? Sim, pois no primeiro enunciado, o termo e expressa uma relação de adição, enquanto que no segundo, o termo ou expressa uma relação de alternância. Então, é claro, é diferente o que eu quero passar ali de uma para com a outra, não é verdade? Então, o e é adição. Isso e isso e isso. Então, ele está adicionando, soma. Agora, o outro, não, é alternância. Ou isso ou aquilo. Então, é diferente. Perfeito? Muito bem. Então, lá, dando continuidade ali. A coesão sequencial é aquela que cria nos textos as condições para sua progressão. As diversas flexões de tempo e de modo dos verbos, bem como as conjunções, são, de modo geral, os responsáveis pelo estabelecimento e manutenção da coesão sequencial no texto. Ou seja, é aquela pontezinha da amizade bem precisa que nós colocamos ali, para dar exatamente aquilo que eu quero. Ou adição, ou conclusão, ou alternância, ou uma oposição, depende do que eu quero passar ali. Então, eu preciso colocar certinho. Seguem alguns elementos coesivos sequenciais. Bom, então nós sabemos que aquelas palavrinhas, elas estão ligando um termo ao outro, não é verdade? É aquela pontezinha ali da amizade para eu passar para um outro período, para uma outra oração ali. Bom, então é claro, quais são elas? Quais que eu posso usar, né? São várias ali. Então, não digo nem memorizar, eu digo você interpretar uma oração e a outra e verificar se vai adaptar aquela, a adição vai ficar legal aqui. Não, aqui é uma ideia de oposição, então vamos utilizar uma outra. Então, para fazer tudo certinho lá. Então, lá, seguem alguns elementos coesivos sequenciais. Adição e inclusão. Nós temos ali, além disso, também, vale lembrar, pois, outro assim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, até, é certo que, é inegável, em outras palavras, além desse fato, aí temos a oposição. Embora, não obstante, entretanto, tem duas vezes ali, né? Mas, no entanto, porém, ao contrário, por outro lado, diferentemente, olha quantos nós temos. Então, veja, uma dica para vocês. Um texto, ele não pode ter palavras repetidas. Olha quantos conectivos nós temos para utilizar. Então, não precisa usar o não é verdade? Usa outro ali, usa o daí usa o vai adaptando, mas com aquilo que vocês querem passar, né? Se é a ideia de oposição, inclusão, tem várias ali, perfeito? Temos também afirmação, que é igualdade, felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade. Ok? Então, já sabemos que a coesão, ela dá aquela ligação precisa, aquela conexão entre uma e outra oração. Ok? Então, vamos começar trabalhando isso hoje com a nossa reportagem, que também já verificamos, já vimos ali. Então, bora lá! A reportagem é um gênero jornalístico informativo. Claro, sabemos que a reportagem passa para a gente alguma coisa, não é verdade? Então, tem ali um dado que estão falando, então vai ser colocado ali mais informações sobre ela. Em que o autor dá um tratamento mais aprofundado ao assunto, dando voz a outras pessoas e instituições, que reconstrói as circunstâncias e as causas e explicam suas consequências. Os elementos do estilo marcantes são o tempo, a citação de falas, a construção de personagem, mas tanto esses elementos quanto a linguagem podem variar conforme o público, o veículo e o tema abordado. Então, o tema são diversos, né, pessoal? E para quem que eu quero passar essa reportagem, né? Então, há todo um linguajar diferenciado, certo? Um manejo de passar as informações que chegue até quem está
né, escutando, sem deformação, não é verdade? Então, mais um pouquinho para a gente lá. Vamos para a atividade 2? A definição de reportagem é construída, na maioria das vezes, em comparação com o conceito de notícia. No entanto, notícia se difere da reportagem. Como se dá essa diferença? Então, tem ali um diferencial, né? É justamente isso que eu quero de vocês. Qual é esse diferencial? Né? Lembram das aulas anteriores? Vocês já viram. Enquanto a notícia é totalmente imparcial, a reportagem é objetiva, mesmo trabalhando com o enfoque e a interpretação dos fatos. B. Enquanto a notícia apura fatos, a reportagem lida com assuntos sobre fatos. Quais das duas que é a correta? Com vocês lá. Facinho, né, pessoal? Nós sabemos que a notícia, ela é imparcial. É passado para a gente como a coisa aconteceu, não é verdade? A reportagem já não. Né? Então, às vezes, está fazendo uma pergunta para alguém, mas você não acha que isso, tal. Então, há ali uma imparcialidade. Então, sem dúvida nenhuma, enquanto a notícia é totalmente imparcial, a reportagem é objetiva, mesmo trabalhando com enfoque e interpretação dos fatos, né? Então, essa é que dá a diferença entre uma e outra, não é verdade? Então, a notícia parece, assim, alguns pontos, né, idênticos, não, mas tem um diferencial, perfeito? Essa imparcialidade ali, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Temos aqui um textozinho, vamos ler o texto e verificar ali o que nós queremos dessa construção textual. Então, ali, Vida de Camelô, Karen Bekovski e Tainá Nogueira. Sobrinho e tio trabalham como ambulantes no centro de Niterói e contam como é a rotina de quem desafia a crise e a falta de emprego formal. Vambora, gente! Abaixou o preço. Olha aqui, chegou o brinquedo da Marvel. Ele pula, ele bica. Gritando frases como essas, Davi Barbosa e José Ubiratã, o seu Bira, chamam a atenção de quem passa pelas ruas onde estão instalados no centro de Niterói. Sobrinho e tio, eles fazem parte da população que encontrou no trabalho informal a melhor maneira de conseguir seu sustento. Eu tive problemas com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Com a falta de oportunidade, juntei o útil ao agradável. Conta seu Bira, 44 anos. Veja que interessante, gente. Nessa fala aqui, nós temos o uso das aspas, não é verdade? Porque se eu leio o texto e não percebo as aspas, ele mistura tudo. Mas quando acontece as aspas ali, eu sei, opa, né? Alguém ali está falando, então eu já consigo detectar que ali é a pessoa, né? É a personagem ali falando com a gente mesmo ali, ok? E a 35, atuando como camelô. Mais que um trabalho, trata-se de um estilo de vida, apesar dos desafios. Ele garante que dá para levar. Um amigo de Bira, que passava e por acaso ouviu sua entrevista,
completou. Acima de tudo, ele ganha muito mais do que se tivesse empregado, com carteira assinada. Seu Bira parece concordar. Então veja, isso é um texto, né? Bem formuladinho, feito, sei ali quando o escritor está falando ou quando a pessoa, ele transcreve ali a pessoa com as aspas exatamente no mesmo tempo verbal. Isso é muito importante ali, ok? Vocês sabem, né, o que é camelô, né? Então a gente sempre vem, passa às vezes, fala, venham ver, olha o que eu tenho para hoje, olha a oferta aí. Então tem muito disso. Então vamos lá num quiz? Vamos pensar um pouquinho? Lá, eu tive problemas com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Quais são os elementos coesivos no fragmento acima, né? Então, A, problema, justiça. B, tive, arrumar. C, e, mas, né? Nossa, facinho ali, né, pessoal? Então, eu quero que vocês verifiquem os conectivos. Aquela pontezinha ali que está fazendo ali uma passagem de um para outra oração com vocês lá. Facinho lá, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma, C, e mas, né? Outro lá pra gente. Eu tive problemas com a justiça e ficou difícil arrumar emprego, mas não tem coisa melhor que trabalhar para si mesmo. Os conectivos desse fragmento do texto dão a ideia do quê? A, conclusão e alternância. B, adição e oposição. C, explicação e conclusão. Ou D, alternância e oposição. É aquilo que eu falei para vocês. Então, o conectivo, ele dá uma ideia para gente. Que ideia que é essa? Né? Aquele e, aquele mas, né? Que ideia que dá para gente? Com vocês lá. Vamos lá, pessoal, para a resposta? Sem dúvida nenhuma, adição e oposição. Tenho certeza que muitos aí acertaram, né? Então, temos ali mais uma atividade. As imagens acima são sobre qual profissão? Muito fácil. Como você explicaria a alguém o trabalho dessa pessoa lá? Com vocês.
Facinho, né, pessoal? Camelô, professora. Então, temos ali, são vendedores ambulantes no Brasil, comumente chamado de camelô ou marreteiro. É um comerciante da rua, às vezes informal ou clandestino, com banca improvisada, em especial nas grandes cidades. Eles vendem diversos produtos e podem carregá-los de um lugar para o outro, né? Nós temos vários lugares, né? Mas nas cidades grandes, assim, muito mais. Bom, pessoal, então, o que nós estudamos hoje? Estudamos a coesão sequencial. Verificamos ali aquele conectivozinho que adapta com aquilo que eu quero passar, né, para não fugir ali da minha interpretação e da minha proposta. Às vezes eu quero passar uma conclusão e acabo ali passando uma outra, né, porque eu coloquei a conjunção ou coloquei ali aquele conectivozinho errado. Então eu tenho que tomar muito cuidado. É preciso estudar, é preciso rever, memorizar e, sem dúvida nenhuma, interpretar. Tem que interpretar para eu verificar o que eu quero naquele momento lá, ok? Até mais, pessoal.